Antes de nós entrarmos desse texto que eu dei a vocês aí, que é Salmo 44, e também Salmo 121, vamos fazer uma reflexão. Tem dois textos que me chamam a atenção quando eu leio a Bíblia, que está em Mateus. Um é em Mateus 14, precisa vocês abrirem, então eu vou fazer só uma pincelada nele. Que é Mateus 14, versículo 22 em diante, que fala de uma história em que Jesus estava na beira do mar e uma multidão estava fluindo para conversar com ele. E Jesus passou o evangelho para eles, mas mandou que os apóstolos entrassem no barco e fossem para o outro lado, né? E depois Jesus iria. E aí é meio incoerente, porque Jesus iria como? Né? Então, se os apóstolos iam para o outro lado e Jesus ia depois, e quando já era tarde da noite, Jesus foi ter com eles andando sobre o mar. E eles ficaram assustados porque pensaram que era um fantasma, né? Não era um ser real que estava ali, porque a escuridão e aquela luminosidade, talvez Jesus manifestasse um pouco de glória, e isso causou uma impressão muito grande deles, que eles ficaram atemorizados, e um deles, que foi Pedro, pediu: se é o Senhor, deixai eu ir ter com o Senhor. E aí o Senhor mandou que ele andasse sobre o mar, e depois teve aquela questão do afundar e etc, e Jesus socorreu ele. E quando a gente transporta isso para os nossos dias, a gente entende que Deus pegou a igreja dele e colocou num barco, né? Nós estamos num barco chamado Igreja de Deus, e nós estamos passando as tribulações, as indiferenças, as perseguições, os problemas já vem alta noite. E sempre eu imagino, quando a Bíblia fala da volta de Jesus, então é um aspecto assim de meia-noite, como se fosse um virar para o outro dia, né? E o mundo, Isaías 60, versículo 1 a 2, diz que o mundo está escuro, cheio de trevas, né? E aí é como se a igreja, que é esse barco com a gente dentro, está passando por essa escuridão. E já faz 2000 anos que Jesus se ausentou, né? Subiu ao céu. Mas vai ter um momento que Jesus vai precisar vir estar com a igreja dele, porque vai ter um encontro com ela, né? E vai ser naquele momento quando a gente já não tiver mais fé. A gente vai estar tão desesperado, tão angustiado, que vamos estar na angústia de Jacó, que é um período que nós vamos estar sem a ação do Espírito Santo, porque ele estará protegendo a gente. Mas é como se nós estivéssemos desnudos olhando para nós mesmos. Então nós vamos conseguir sentir o que é a condição do pecador, embora não tendo mais como se perder, né? Esse período aí do fechamento da porta da graça e o tempo de angústia. Então automaticamente nós vamos começar a ver que a igreja de Deus vai ser sacudida por intempéries, né? Vai ser perseguição, vai ser tribulação, vai ser indiferença da própria família, pais rejeitando filhos, filhos rejeitando pais. Então vai ser um teste de fé. E aí só aquele que está na igreja física, que é esse barco, vai se salvar? Não. Vai ser aquele que vai sair do barco e andar na tempestade, enfrentar a tempestade andando sobre ela. Então Pedro é um exemplo disso. Ele desce do barco, Jesus disse: olha, você acredita que sou eu mesmo? Vem cá, pode vir. Você não está na dúvida aí, questionando se eu estou cuidando de vocês? Então você ter certeza que vocês não estão sozinhos, vem aqui comigo. E aí é quando nós começamos a ter a crise de Pedro, né? Um momento de dúvida da fé. O Espírito Santo não vai estar diretamente mais agindo, porque a porta da graça vai estar fechada, e a gente vai começar a pensar na nossa vida, né? Nos nossos pecados, nas nossos momentos de fragilidade, e é como se a gente estivesse andando sobre esse mar e nós afundássemos, né? Por um pouco, mas Jesus pega na mão e só pode nos olhar. Não se preocupe, você não vai afundar, você vai sair dessa, né? Está perto de terminar isso aí. E aí Jesus entra no barco junto com eles, e aí amanhece o dia, que é mais ou menos a semelhança de que nós vamos adentrar no céu, né? Nós vamos acabar esse tormento, essa época, esse período em que a igreja está passando por essas tribulações e por esse mar de diferença, né? Mas também tem outro texto de Apocalipse que diz que Satanás está em pé na areia do mar. Também diz que os que irão se perder é como a areia do mar.
Então eu posso imaginar, ele está na areia do mar contemplando o que está acontecendo, porque águas aí, o mar, no sentido é povos, né? Então Satanás está nas beiradas olhando o que está acontecendo no mundo, porque é como se ele quisesse dominar e fazer com que todo mundo perca a fé, perca a esperança, perca a possibilidade de salvação. E ele percebe Jesus socorrendo, anjos trabalhando. E para você dar um viso sobre isso, diz assim, que a gente não pode imaginar a força, o poder de um único anjo. Então tem momentos que nós não vemos, nós até podemos até nem sentir, mas verdadeiros milagres, e tão grandes que nós vamos conhecer na eternidade, foram feitos para nos salvar, para não deixar o barco sozinho. E aí quando eu transporto para outro texto, que é também falando sobre o barco, que é Mateus 8, versículo 23, ele fala que Jesus entrou no barco, mas ele foi dormir. Lá Jesus nem entrou no barco, ficou à distância, né? Depois ele foi ao encontro da igreja. Isso é uma simples comparação, né? Mas no outro, Jesus entrou no barco, estava no barco, mas ele estava fatigado, cansado. É como se a gente entendesse assim, Jesus está cansado dessa igreja, porque ela nem é fria e nem é quente, é uma igreja morna, não se decide, as pessoas estão, né? Quando eu olho para a igreja hoje, eu vejo um desespero que nós sentimos, não vejo mais quase jovens na igreja. Os pais não conseguem fazer discipulado, né? E é uma juventude que ela, até eu falei isso no vídeo que Raíssa tirou ontem, que é geração TikTok. Está preocupado com aquele momentinho ali de sucesso, de uma frase curta, de uma dancinha na vida, né? Expor, mas não sabe o que colocar no mundo para mudar. São jovens vazios, são pessoas que estão ficando vazias. E Satanás está aproveitando para criar todo tipo de tumulto, de tribulação dentro da própria igreja. E aí, nesse momento, Jesus está dormindo. Parece estar dormindo. E aí, não é ele que fala alguma coisa, mas é os apóstolos que olham para ele na tribulação. O barco afundando. É isso que a gente está vendo na igreja hoje. Todas as igrejas hoje, apesar do frenesi, da alegria, da tudo mais, mas ou estão afundando doutrinariamente, ou estão afundando na fé, ou estão afundando na proposta do diabo. Então o diabo está contemplando mais ou menos assim. A igreja saiu apostólica, perfeita, pura, é a igreja de Éfeso, né? É um exemplo. E ela entrou num túnel como um trem azul, hoje tudo é azul, né? Então esse trem azul, PG Maranata, trem azul, ele entrou num túnel. O que é que vai sair do outro lado do túnel? O que é que vocês acham que sairia do outro lado do túnel? A expectativa é que saísse lá um trem azul, claro. Mas no meio do túnel tem alguém que está mexendo os pauzinhos para dar uma pintura diferente. O modernismo, a nova onda. Colorido, vai ser colorido. Né? Está modificando a igreja, modificando o pensamento das pessoas, a fé das pessoas. Então ele está dando um jeito desse trem não ficar mais azul. Então ele diz, olha, vou dar uma rajada aqui de tinta, porque o trem vai passar em velocidade, eu seguro a pistola aqui de tinta, né? E aí chega do outro lado um trem parecendo um arco-íris. Mas tem cor azul, né? Tem cor amarela, tem verde, tem azul, parecendo as bolinhas de azul. Mas quando você olha para o outro lado que vê esse trem colorido, você pergunta, nossa, o que aconteceu com o trem? Né? É isso que a gente fica perguntando, o que está acontecendo com a igreja? O que está acontecendo com as pessoas? Que elas estão frias, estão sem amor, né? O que está acontecendo? Então, quando a gente olha por essa perspectiva, a gente começa a entender que o pequeno grupo vai ser a igreja que vai terminar a obra de Deus. Porque a igreja física, ela não vai existir no tempo da tribulação. Então, automaticamente, os PGs são onde famílias vão se reunir. E por que esse PG vai se reunir só em famílias espirituais? Porque nós não vamos confiar nas pessoas do mundo. Porque essas pessoas podem ser infiltrados, perseguidores. Então, o que a Bíblia diz aqui em Jesus está dormindo, é como se nós entendêssemos assim, né? Uma igreja que está com Cristo
né? Os apóstolos estão juntos, a igreja apostólica estava junto, Jesus estava junto, mas parecia Jesus não estar preocupado com eles. Ah, está no mar, Senhor. E de repente começa, toda a tempestade, ela começa o tempo fechando. Chuvas começando a cair, mar começando a ficar agitado. Então, olhando para a nossa vida, para a vida de cada um de nós, os momentos que a gente passa agitados na semana. Né? A gente fica preocupado com finanças, preocupado com o emocional, preocupado com o filho, preocupado com o trabalho. É mil coisas que passam na nossa mente. E uma coisa que não pode deixar ser contaminado na nossa mente. Tem um filme chamado Desbravadores. Se vocês puderem, é muito violento esse filme. Mas ele é um filme histórico. Mas a frase começa assim, dizendo: nenhuma cidade, nem um povo, nenhuma pessoa pode ser destruída sem que primeiro implante o medo dentro dela. Quando implantaram o medo dentro dela, ela morreu. E não sei se Ricardo IV, o rei alemão, conta uma história que ele tinha essa benesse, né, esse favor, mas as pessoas não compreendiam. E quando o exército dele saía e trazia prisioneiros, os prisioneiros ficavam assustados, porque ele mandava entrar no castelo e tinha uma porta no fundo do castelo, grande, toda pintada de coisas de caveira, e cheio de mortos, caveiras, né, ali. E ele dizia assim: você escolhe ou passar pelaquela porta ou morrer. E as pessoas ficavam tanto medo que preferiam morrer do que passar pelaquela porta. Mas algumas pessoas diziam: já que eu vou morrer, eu vou passar pela porta. Quando passava pela porta, do outro lado tinha campos verdes, casa, tudo era para eles desfrutarem. E as pessoas diziam assim: nossa, quantas pessoas morreram por causa de medo. Mas depois que abriu-se o portão da possibilidade, olha quantas coisas nós desfrutamos. Então Satanás está tentando nos matar pelo medo. Ele está envenenando a gente com o medo de que a graça de Cristo não seja suficiente, de que a fé da gente não é suficiente, e que nós não vamos chegar do outro lado. Então, no barco, na tempestade, os apóstolos pensaram: nós não vamos sobreviver, nós vamos morrer. E a quem é que vai recorrer? Aquele que pode salvar. Então, quando eles clamam a Jesus e acordam Jesus, Jesus diz assim: ô homem de pequena fé. Então você pode imaginar que a igreja de hoje é esse barco que parece que Jesus está dormindo. Porque a gente está suplicando, a gente está pedindo ajuda, a gente não consegue, parece que não consegue ver Deus. Nos desesperos, na hora das tribulações, na hora de faltar alguma coisa, a gente diz: Senhor, parece que não vale a pena te servir. Claro como os ímpios estão felizes, todo mundo de bem, mas é uma fachada. Estão cheios de medo, cheios de tristeza, de angústia. Ele não consegue dormir, como o cristão diz: em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me faz repouso assim. Ele não consegue fazer isso. Então vamos lá. Então agora nós vamos para o Salmo 44, que é o nosso objeto de reflexão. O Salmo 44 tem uma parte que, o verso 23 em diante, inclusive incluí até no vídeo da semana para vocês. E lá diz assim: desperta. Olha que exclamação ainda. É um grito assim de socorro, como diz assim: Senhor, você está dormindo, acorde. Quem aqui já teve a sensação ou já passou por um momento de afogamento? Eu já passei várias vezes em rio, e é a sensação pior que existe, porque você muitas vezes desce e não encontra areia. Como você não encontra onde pisar para você fincar os pés e subir, na metade você não sabe se está subindo ou está descendo. Então você fica tentando puxar água e parece que não chega lá em cima.
Eu fui uma prima. E você entra em desespero. A minha prima ficou assim. Eu só me lembro um tempo que o meu menino estava nadando e eu saí atrás dele nadando. Quando eu cheguei junto dele, ele disse assim, a senhora sabe onde é que a senhora está? Eu disse, não, tem que botar o pé no chão. Tá aqui. E ali eu tive uma sensação tão terrível. Aqui está com 4 metros de fundura, minha senhora. Oxe, eu saí disparada nadando na carreira e voltei. É exatamente isso que Terrível. acontece. Eu não lembro dessa sensação. E tem uma coisa chamada remanso. Remanso é um redemoinho Eu sei. que ele puxa você até lá embaixo e você fica preso lá embaixo. E eu caí num redemoinho desse. Só que uma pessoa já tinha falado que tinha estado nesse redemoinho. O Joquinha, que era um nadador muito excelente aqui no Rio, em Pedro Velho. E ele desceu em redemoinho e ele disse, ó, se você chegar lá embaixo, não se espere não. Deite, que você vai rodar assim deitado e você vai sair. Mas se você deitar assim em pé, você vai embora. Tem uma loca lá embaixo de pedra, você pode ficar preso. E na hora que eu estava descendo, eu lembrei disso. Aí eu fiquei, o corpo assim, fiquei lá. E eu consegui girar, eu lembrei que eu estava girando e de repente o remanso me largou. Mas muita gente lembrou muita água nesse lugar e quase morreu. Então, esse desperta aqui é, Senhor, eu estou me afogando, eu estou desesperado, eu não sei o que fazer na minha vida, eu não sei onde achar a resposta. E aí a pergunta que a gente faz para Deus é, acorde, sou teu filho, me salva. O salmista fala sobre isso assim. Então quando a gente faz esse clamor, ele diz, por que dorme, Senhor? Se a gente pegar o Salmo 121, o versículo 4, ele diz, o guarda de Israel não dorme, não dormita o guarda de Israel, ele não, nem toscaneja, em alguma versão diz, não toscaneja, não bate as pálpebras, porque está atento olhando para você e vigiando, então ele não dorme. Enquanto não resolver esse problema da humanidade, é um Deus que não dorme, não tem paz. Porque Deus é o Deus da paz, Deus é o Deus do amor, Deus da fé. Mas, olhando sinceramente para Deus, se eu pudesse olhar para Ele, eu dizer assim, é um Deus que ainda não tem paz. Mas não é essa paz dele. É uma paz porque ele precisa resolver o problema do universo. Ainda não foi resolvido. Ele precisa acabar com o pecado, ele precisa destruir o mal. E ele está paciente porque tem um dia para isso. Ele ainda não tem paz, não tem sossego, porque ele não resolveu esse problema aí. Sem falar que ele está preocupado com seus Preocupado com filhos, seus né? filhos. E a preocupação de ver os seus filhos sofrendo e entregue nas mãos muitas vezes de Satanás para destruição. Então, ele continua dizendo assim, de novo, desperta, não nos rejeites para sempre, por que escondes o teu rosto? Lembra de uma vez que Jesus estava crucificado e ele disse assim, Pai, por que me abandonaste? Ele não conseguia, a quantidade de pecado, a Bíblia diz que houve trevas naquele dia. O mundo escureceu, Jerusalém escureceu. Né? Houve treva, houve um terremoto. 3 horas de trevas. Houve um terremoto, corpos santos saíram das sepulturas. Então você pode imaginar o que foi aquele momento que Jesus disse, Pai, por que você me abandonou? Por que me deixou sozinho? E Deus não tinha deixado Jesus sozinho. Mas Isaías 59, versículo 1, diz assim, porque os vossos pecados fazem separação entre mim e vocês. Então, por ele assumir os nossos pecados, é como se tivesse feito uma separação. O irmão, eu li isso no Espírito de Profecia e eu pesquisei isso tudinho. Naquela hora começou de meu dia as trevas. No mesmo momento que as trevas entrou, desceu o Pai, o Espírito Santo estava ali presente, que ele desceu também, todo o céu em peso, como testemunha, porque os anjos precisavam testemunhar o que Satanás fez com Cristo. Os anjos, uma parte já estava, né, que tinha descido. O resto desceu quando desceu Deus e o Espírito Santo, né? Então, por que Deus desceu nas trevas? Porque assim como o pecado, ele é um combustível, e Deus não é fogo consumidor, aquele que vê a Deus não morre. Então, se Cristo visse Deus, ele era fulminado. Então, Deus, por misericórdia e compaixão, ele enviou as trevas e estava ali. Do lado direito, Deus Pai, do Espírito Santo, Cristo no meio. Só que ele, como homem, como ser humano,
ele não podia, ele não via a Deus. Por isso que ele se sentiu sozinho. Por isso que diz que ele pisou o lagar sozinho, né? Mas ele não estava sozinho. Os anjos em peso estavam ali. E eu estudei isso direitinho. Depois Deus diz assim, e te esqueças da nossa miséria e da nossa opressão. Que miséria é essa? É um estado de miserabilidade que o pecador tem, né? Pobreza espiritual, né? Falta de fé. O estado de miserabilidade é esse que Deus enxerga na gente. E ele diz assim, e da nossa opressão, né? A forma que nós sofremos, somos oprimidos pelo inimigo, ou pelos inimigos. Pois a nossa alma está abatida até o pó, e o nosso corpo está como que pegado no chão. Levanta-te para socorrer, resgata-nos por amor da tua bondade. Resgata-nos por tua bondade, por amor do teu nome. Então, quando a gente está passando por um pecado, por uma tribulação, ele diz assim, ou uma situação difícil assim, Senhor, salva-nos por amor do teu nome. Ou seja, para que não seja desonrado o teu nome. Não é por mim, não. Só que se quiser me destrua, se quiser me tire do teu povo, mas por amor do teu nome, para que não seja escarnecido o teu nome, para que não seja desonrado o teu nome. Então salva-me. Então muitas vezes Deus faz essa intervenção justamente por causa da honra do nome dele, né? Para que o nome dele não seja escandalizado ou seja desonrado. Então quando eu li esse salmo, eu fiquei pensando assim, puxa, um cara como Davi, que tem o coração de Deus, e ele sentir isso. Aí eu entendi o que aconteceu no Salmo 51, quando ele diz, devolve-me a alegria da salvação. Davi ele não sentia mais prazer em ir no templo, em orar, estava um vazio, estava uma caixa, serve como caiado, né? Então era uma caixa vazia, não tinha alegria. Eu falo assim, você conhece seu pai? Ele disse, não conheço nem quero conhecer. Mas é seu pai, então não é meu pai. Ele não me deu amor, ele não me deu carinho, ele não me deu dinheiro, ele não fez nada por mim, ele não estava presente quando eu precisei, então não é meu pai. Então o padrasto passa a ser o pai. Não diz que o pai sou eu. Não é? Então é a mesma coisa quando a gente se sente revoltado com Deus. Satanás diz um padrasto bom. Porque parece que ele concede as coisas que a gente quer. E a gente pensa assim, Deus é muito mal, porque isso para mim está igual a Satanás. Então, por isso que existe a religião satânica. Né? As pessoas adoram Satanás, as pessoas. Porque o ruim é Deus. Satanás deixa você fazer tudo, mas Deus não deixa. Então é um pai cruel que torre os seus vontades. E lá no Salmo 119, Salmo 119, 44, não, 94, 119, versículo 94, 94. Salmo 119, versículo 94. 119. Capítulo 94. Achou. 94, versículo, 94. versículo 94. Ele diz o que aí? Quem lê? É bem aqui. Peraí. Sou teu, salva-me, pois eu busco os teus preceitos. 94. Sou o teu. Então, senso de pertencimento é que faz diferença. Salva-me porque eu sou Teu. teu. Né? Não salva-me porque eu sou bonitinho, porque eu sou inteligente. Não. Salva porque eu sou teu. Porque o quê? Pois eu busco os teus preceitos. Eu amo a tua lei, eu amo tudo que tu fazes. É como Romanos 7:22, Paulo diz, eu tenho prazer na lei de Deus. Não é que Paulo achava bonitinho, não. Ele tinha prazer em viver na presença de Deus. Mas se a gente for analisar e olhar a lei direitinho de Deus, a lei de Deus é linda, é perfeita mesmo. Como é que o ser humano olha aquilo ali e não percebe que tudo que Deus quer, que o amor que Ele tem por nós, a gente possa transferir pelos nossos entes queridos e aqueles que estão ao nosso redor, né? E quando você olha para os 6 mandamentos que tem a ver com o ser humano um com o outro,
É uma lei perfeita. Porque se o ser humano realmente obedecesse o que está ali, não havia adultério, não havia traição, não havia filho desobediente, não havia ladrão, não havia estupro. Não havia morte, Não é verdade? É uma lei perfeita. Exato. Aí aqui diz assim, Salmo 121. Apesar de Deus estar dormindo para alguns, né, estar acordado para outros, o que é que eu devo fazer? Salmo 121 diz assim: Colocar os olhos nos montes. eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Criador, né? Eleva os olhos para o monte, não é buscar olhando para a montanha, não. Olhar Porque a para Bíblia diz Deus, assim, o Criador. olhar para mim e ser salvo. Né? É como se Deus olhando para a montanha, é como se estivesse olhando para cima. Então, quando eu ergo meus olhos para cima, eu estou buscando a ajuda do alto. Quando a gente olha para cima, na verdade, a gente não está olhando para nuvens, não está olhando para ver se vem chuva. A gente está olhando para a nossa esperança. Né? Um dia esse céu vai se abrir, e às vezes eu gostei de pensar nisso. Né? Porque é prazeroso pensar. Mas dependendo do lado que se esteja. Ou Eu posso imaginar um terremoto, que a Bíblia diz que vai haver um grande todas as- terremoto, vai partir assim, fende vai pegar no meio. pedras caem Fende assim. e você, e os ímpios dizem que as pedras e os rochedos caíram sobre si porque não suportarão a glória, né? E aí a gente pode imaginar de que lado nós vamos estar. Vai Né? lutar para estar do lado direito. Então vamos elevar os nossos olhos para Os montes. os montes ou para o Senhor, para que a gente possa alcançar nossos objetivos espirituais. Né? Que Deus nos abençoe. Amém. Amém.